Boa noite. Eu sou JB Medeiros, sou editor de cultura da revista Carta Capital, e hoje nós temos o prazer, a honra de entrevistar um dos grandes nomes da música brasileira, Chico César, o cantor e compositor paraibano. Ele faz um show na sexta-feira, um web show, na plataforma Show Livre Play, às 20 horas. A gente vai falar sobre isso, mas não só sobre isso, obviamente, né? Nós vivemos um momento especial, digamos assim, na história da humanidade. Então, o Chico é um cara antenado. Eu gostaria de começar essa entrevista. Esse é o canal da Carta Capital, né? Se vocês puderem se inscrever para poder assistir e poder acompanhar essa série de entrevistas, seria bacana. E eu queria começar com o Chico, perguntando, obviamente, já no calor dos acontecimentos da atualidade, perguntando o seguinte: o Chico tem algumas canções dele tem causado muito impacto pelo conteúdo, digamos assim, político mesmo delas nesse momento. São canções que têm alcançado digamos assim, um debate, tem provocado um debate em torno de alguns do seu recado direto, digamos assim, em relação à situação brasileira atual. Uma delas é Pedrada, né, no qual ele fala fogo nos fascistas. Eu queria saber do Chico, evidentemente todo mundo conhece a trajetória dele, sabe que ele é um cara de combate, né, nunca se esquivou dos debates e tal. Se essa canção e essas canções que ele tem feito, elas se inserem dentro daquela antiga tradição da canção de protesto, ou ela significa uma outra coisa dentro dessa atual conjuntura que a gente vive hoje? Boa noite, JB. Boa noite, Pedro. É, é um prazer estar aqui. Eu sou um seguidor de Carta Capital. Acho importante a existência de um veículo de comunicação que tenha esse caráter, esse viés de dar voz, de dar interpretações possíveis, diferentes ao que a grande mídia tem feito nos últimos anos, né? Que tem sido uma coisa bastante uniforme. Eu tenho essa música, Pedrada, ela está dentro de um disco que se chama O Amor é um Ato Revolucionário. É o meu disco mais recente. Até está aqui a capa dele, não sei se vai dar para vocês verem, está aqui. O Amor é um Ato Revolucionário. Eu vejo essa canção que diz: cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes, sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo, para nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes, né? É uma crítica a essa república de parentes, né, de polícias, de milícias, né, que tomaram o poder, desrespeitando a democracia, as instituições, né, aí em proveito próprio, né? Há uma certa confusão com outros interesses de uma elite brasileira que é a elite de sempre, né? Inclusive antinacionalista. Mas a canção, eu sinto que ela está ali, né? Junto com outras canções. Para mim é como se ela fosse, vamos dizer, comparando com outra música minha, né? Uma Mama África, que fala sobre as mulheres no dia a dia, que tem que trabalhar, fazer dupla jornada, só que num tempo mais de agora, mais com sangue no olho, assim, né? Em 2013, eu estava gestor de cultura na Paraíba. Em junho de 2013 ia ter um show de Gilberto Gil, lá teve um show, e eu nem estava na organização desse show, era um show da prefeitura, eu estava no estado, mas eu quis ir lá cumprimentá-lo e fui com duas amigas. Isso era junho de 2013, tempo daquelas manifestações de rua, em que
o perfil das pessoas que iam para as manifestações estava mudando, pelo menos estava misturando. Antes iam aqueles cabeludinhos, magrelos, com umas camisetas de Che Guevara. Aí, de repente, começam aí uns caras bombados nas manifestações, subir nas janelas dos prédios públicos e querer quebrar. Eu achei estranho aquilo. Bom, e foi ter o show de Gil lá. Eu fui com duas amigas muito jovens, apresentei, gente, Gil, fulana. Aí Gil disse, eu queria saber o que é que vocês acham dessas manifestações. As meninas, não, Gil, você é o nosso Olimpo, você que tem que dizer o que é. Não nos perguntar. Ele falou, não, temos que perguntar aos jovens é que tem que dizer. Vocês são jovens, digam. Aí eles falaram lá umas coisas e devolveram a pergunta para o Gil. E você, Gil, o que é que acha? Aí ele disse, eu posso estar errado, mas eu tenho a impressão que está sendo gerado o ovo da serpente. Eu que já estava um tanto desconfiado da mudança do perfil de quem ia para as manifestações de rua, né? Comecei a prestar mais atenção e pensar mais criticamente o Brasil. Ali eu estava poder público, deixei no final do ano seguinte a gestão, voltei a ser sociedade civil, voltei para São Paulo, para minha casa aqui no bairro das Perdizes, e na minha atuação como sociedade. As canções desse disco, O Amor é um Ato Revolucionário, nascem dessa observação, né, e dessas vivências, né, indo na cantareira vazia, né, faltando água, a crise hídrica da cidade de São Paulo, indo tocar para o movimento de sem teto, sem terra, e observando a sociedade brasileira caminhando para um lugar bastante conservador, bastante reacionário, e sentimentos que eu imaginava que estavam sepultados, na verdade, estavam escondidos, e voltando com muita força. As pessoas começaram a ficar muito à vontade para ser reacionárias, e por que não dizer para expressar o seu fascismo, o seu desejo de aniquilação do outro. Então, eu penso que o fogo nos fascistas é a crítica, é preciso criticar essas pessoas de todas as formas possíveis e silenciá-las, né? Porque a democracia não comporta trazer o fascista para o debate. Fascista não debate, com fascista você quebra o pau mesmo, cala a boca dele e manda ele para casa. Eu fiz a pergunta, desculpa, Pedro, só para complementar. Eu fiz a pergunta porque é curioso, hoje eu estava pensando sobre essa canção, né, a ressonância que ela tem. Ela causou um certo rebuliço. E eu lembro que o Geraldo Vandré, que é um ícone da canção dita de protesto de certa época, também é paraibano, né? Eu estava fazendo essa ilação meio regionalista e que, de repente, o cara que faz as canções que mais mexem com essa consciência coletiva de imediato e com esse sangue nos olhos que você falou, é Chico César, também paraibano. E ao mesmo tempo, Geraldo Vandré hoje faz o elogio, talvez, do militarismo, né? Então, é uma coisa estranha, eu achei que talvez você tivesse essa leitura, mas é evidente que dentro do álbum conceitual é uma peça, né? Sim. Na verdade, acho que esse olho crítico social ele vem do Brasil inteiro, né? Você tem Djonga, que é mineiro, dizendo fogo nos racistas. Você tem os baianos do Baiana System, né, criticando a especulação imobiliária, a ocupação das praias, que é esse grande conflito pela cidade, pelo espaço público, né? Você tem os rappers de São Paulo, você tem as mulheres falando, a menina da igreja lesbiteriana, né, Bia Ferreira. Então, hoje nós temos uma multiplicidade de vozes, né? A grande crítica acontecendo pela polifonia. Eu digo assim que eu dei uma entrevista essa semana para Dominique Dreyfus, uma jornalista francesa, que
escreveu a biografia de Baden, escreveu a biografia de Gonzaga. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela disse, poxa, Chico, onde é que estão onde é que está a MPB, que não faz essa crítica necessária? Eu falei, não, porque é o seguinte, antes você tinha um Chico Buarque, vamos dizer, a classe média branca universitária, para escrever sobre a Geni, sobre o operário em construção, sobre o Pedro Pedreiro. Era um cara só, ou vamos dizer, um bloquinho de caras, né, brancos universitários que escreviam sobre tudo e sobre todos, os operários, as putas, né, os traficantes, o meu guri, o pequenininho. Hoje, cada um desses que antes era musa, hoje o próprio guri, ele fala por ele, né? Isso desde Mano Brown, né? Desde Taíde DJ1. Você tem a cozinha Bahia e a cozinha mineira, né? Que são as mulheres trans falando por elas próprias, né? Então, assim, essa polifonia, eu acho que hoje é o Brasil. O Chico Buarque, o homem branco universitário, tem seu espaço e é um artista importante, fundamental. É importante que a classe média continue produzindo arte e crítica, mas agora ela vem de muitos lugares, inclusive da Paraíba, de Geraldo Vandré e de Herbert Viana, que é paraibano também. O nosso JB também nasceu na Paraíba, por sinal. Sivuca. Ah, é? Sim. Viveu no Paraná a vida inteira, mas é paraibano. Nasceu onde? Sumé. Caramba! O Zé Ramalho tem uma música sobre Sumé. Nos segredos da pedra encantada, os talhados por Sumé. Eu tive lá em Sumé, vi lá os segredos da pedra encantada. Tem uns mistérios lá. Primeira pessoa que eu vi que nasceu em Sumé. Mas Pedro ia fazer uma pergunta. Diga aí, Pedro. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito feliz de voltar a conversar com você. A gente não faz isso desde os anos 90. Eu trabalhava na Folha naquela época e fiz algumas críticas, não só descabidas, mas acho que mal educadas também a você. E precisei sair da Folha, ficar fora desse esquema para entender muito do meu comportamento lá dentro. E trago isso para o teu presente, que, como o Jota falou, de uns tempos para cá, principalmente, você tem feito umas canções muito fortes de protesto mesmo, eu diria. E, por exemplo, Donos do Agronegócio não é um discurso que frequente a chamada grande mídia, nunca, né? A Carta Capital fica como um apêndice dessa grande mídia, o único veículo que tem um pouco de diferença nas posições políticas. Eu queria saber se você tem sofrido a represália de fazer essas canções, se você sente uma repercussão de silenciarem você de alguma maneira ou com alguma intensidade. Olha, Pedro, bom, quero dizer que para mim é um prazer que possamos voltar a nos falar e a conversar e quero que você saiba que eu não guardo nenhuma mágoa, e mais ainda depois dessa fala. Eu acho que você escreveu um livro sobre samba, Perdão foi feito pra gente pedir. É linda essa música, né? Eu acho que a gente tem que viver muito e reencarnar muitas vezes nessa própria vida, né? Nesse tempo que a gente tem, né? Não dá para a gente perder tempo guardando e coisas assim, sabe? Né? Eu acho que muitas vezes a gente se confunde com o veículo e com o estilo que o veículo quer imprimir, né? Uma coisa às vezes malvada, assim, e tal, né? Mas tudo bem, eu acho que isso fortalece, inclusive, a fibra dos artistas, dos que vão surgindo, que vão, né? Porque se você tiver mesmo o que dizer, você vai se fortalecer com aquilo, né?
O Reis do Agronegócio é uma letra de Carlos Renaud, né? O Carlos Renaud, é um letrista daqui de São José dos Campos, daqui pertinho do estado de São Paulo. Ele tem chamado para si a responsabilidade de escrever sobre muitos temas, às vezes áridos, né? Ele tem duas Q de água, uma com Lenine e outra comigo, né? Sobre a questão da água, assim. Ele tem comigo Reis do Agronegócio, tem também Demarcação Já. E são músicas enormes. Às vezes, quando o Renaud diz, quero fazer uma música com você, a gente já pergunta, eu brinco com o Zeca, que a gente pergunta para ele, mas vai daquelas quilométricas, Renaud? Você não vai... Ele diz, não, agora é uma normal. Normal para ele tem 2 páginas, assim, né? Aí ele tem com Paulinho Mosca, Nenhum Direito a Menos. Isso para falar, vamos dizer, da inserção de Carlos Renaud na minha geração, né? Que é essa geração que apareceu aí em meados dos anos 90, né? 95, né? Acho que a gente estava ali se instalando na música brasileira, né? E eu sinto assim que é importante que os artistas possam, e hoje eu compreendo que não há um bloco, né? Que você não vai em bloco, né? Porque quando naquela época ali, 95, 96, eu tinha um sentimento talvez um pouco adolescente, mesmo sem ser, eu já tinha 31, 32 anos. Eu sou de 64, né? Mas de ir em bloco. Vamos nós todos. André Abujanra, Carlos Careca, Vitor Ramil, Zé Cabaleiro, Lenine, Paulinho Mosca, Daúde, né? E, na verdade, não há bloco. Você forma duplas, trios, às vezes anda com alguns, afasta-se um pouco por necessidades várias, depois junta de novo. E acho que isso é que é o interessante da vida, é essa possibilidade de movimento, de você se juntar, se afastar, fazer, né? Eu, por exemplo, nesses últimos dias, e vocês são os primeiros para quem eu estou dizendo isso, é algo que está bem assim. Eu e o Zé Cabaleiro, a gente tem feito muitas músicas, mais do que quando nós morávamos juntos na Heitor Penteado, né? Então, aí manda recado pelo celular e manda um pedaço de melodia, e aí 1h da manhã, aí o outro acorda 9 da manhã, você, quando acorda, o outro já escreveu a letra para aquele pedaço. E é muito interessante isso, quando um artista começa a provocar o outro e isso gera arte, música, né? Mais do que essa coisa que eu acho que quando a gente é jovem, mais jovem, aí vem uma coisa de ego e tal, mas com o tempo isso passa para todo mundo, eu acho. Você falou de um artista provocar o outro, e hoje eu estava ouvindo umas canções aí suas, e aquela música, eu acho que o título é O Homem Debaixo do Cobertor Puído. Isso. É puro Raul Seixas. Ela tem um espírito de Raul Seixas. Aí eu falei, vou perguntar para ele o que ele acha de Raul e como o Raul foi importante. Eu escrevi uma biografia dele recentemente, então na hora eu ouvi Ouro de Tolo, ouvi umas coisas ali. Adoro. Cara, é engraçado você ser da Paraíba, porque agora eu lembrei de Walter Carvalho, que fez um filme sobre o Raul. Sim. E Walter Carvalho é da Paraíba também, né? Hoje, curiosamente, eu escutei, lavando os pratos, aqui em casa, eu pus Raulzito e os Panteras. Ouvi o disco todinho. Interessante, ele muito jovem, mas já era o Raul ali, né? Aquela coisa de, meu bem, fica quietinha, que eu quero dormir, né? Eu só consigo sorrir dormindo, sei lá, né? Tem uma música assim, né? Não chega a ser, vamos dizer, os Mutantes, porque logo depois eu pus o disco dos Mutantes, né?
Porque, inclusive, a capa lembra uma capa dos Beatles e que também lembra uma capa dos Mutantes, né? Mas você sente que já é Raul, que tem uma picardia, que tem um negócio. Essa música, O Homem Sob o Cobertor Puído, eu escrevi lendo um livro que foi lançado sobre as letras de Bob Dylan, dos 10 primeiros anos de Bob Dylan, acho que de 64 a 74, algo assim, né? E eu ganhei essa biografia. Acho que as letras são traduzidas por um rapaz do Paraná. Eu não sei inglês, né? Não sei ler. Precisaria ficar olhando o dicionário. Aí você tem as versões ao original em inglês e a tradução do lado. Sim. E eu lendo essa biografia, um livro de capa vermelha, adorando, porque eu escutava essas músicas sem saber as letras, criança, adolescente, e adorava. Bob Dylan e João Baez. Eu adorava, chorava com o João Baez cantando. E, obviamente, o Bob Dylan ele influencia algumas pessoas diretamente no Brasil. Raul, Belchior, Zé Geraldo, de alguma forma, e tem uma outra pessoa, Raul, Belchior, Zé Ramalho, que até fez um disco... versões. Fez de versões. Mas eu escrevi a letra ali, lendo, rabiscando no próprio livro das letras de Bob Dylan, né? É você que vai ver o concerto com seu fraco, não vê o homem caído na onda do crack, nem enxerga as trevas que descem sobre a estação da luz, e está feliz, pois há concerto neste mundo, mas no fundo sabe, né? E isso é Dylan e é muito Raul também, né? E eu tenho conversado muito com uma moça do interior da Bahia, negócio de internet, quarentena e tal, né? E ela é muito fã de Raul. O filho dela chama-se Raul, mas ela inclusive diz, não, eu agora não gosto mais de Raul. Mas ele, você tem sido a única pessoa que traz Raul para mim o tempo inteiro, né? Que fica falando, porque Raul, eu não gostei, acho que essa música é muito machista. Aí, quando você vê ela tá cantando a música todinha, fala, mas tu não disse que não gostava de Raul? Mas realmente eu tenho um negócio com ele. E eu li o seu livro, gostei muito, JB. Maravilha. Eu adoro ler a trajetória de outras pessoas. É uma forma de ilumina bastante, eu acho, a nossa própria biografia, as fantasias que a gente tem sobre nós mesmos. Assim, tipo, eu queria ter conhecido o Raul, tal, mas talvez se eu tivesse conhecido, talvez até fosse ruim, talvez paraibano, chato pra caralho, né? Um sub-Caetano Veloso, Gilberto Gil, não enche meu saco, menino, tal, né? Aí, de repente, tem a obra dele, eu vendia os discos dele na loja Lunique lá, né? O Krieg Rabandolo, Guita, cantei as músicas, Ouro de Tolo, pra caramba, e criança. E de repente, aí ler a biografia, isso contextualiza muita coisa e diz pra gente. É engraçado que tudo que você vê no outro, na verdade, diz muito sobre você mesmo, que é como você olha para o outro, né? E Raul, eu acho que ele é para sempre, assim. Eu fiz um show uma vez cantando as músicas de Raul em reggae, um show em Belo Horizonte. Só que a gente não guardou nada desse show. Perdemos os arranjos, a banda mudou, e tinha metais, tinha tudo. Perdemos tudo. Mas um dia eu ainda quero voltar e quero cantar Raul, porque o que eu canto é pouco, assim. Eu canto coisa do Sessão das 10, que eu sei de cabeça, assim, né? Tu és o MMDC da minha vida. Aliás, essa aí eu ia perguntar. History tem tudo a ver com Tu és o MDC da minha vida. Pois é, imagina um cara como o Raul hoje comentando mídia social, né? Como seria interessante, né? E o substrato do brega, né? O substrato da música periférica brasileira também.
o tributo que você faz era uma coisa que ele prezava muito, né? Porque ele vem daí, né? Ele foi produtor de Diana, foi compositor para Gerry Adriane, né? Dessa coisa da música popular mesmo, assim, com muito respeito, né? Eu hoje, além eu tinha muito prato para lavar, então eu ouvi Raulzito e os Panteras, ouvi Mutantes e ouvi Bartol Galeno, que é um artista popular muito conhecido lá no Nordeste, que tem uma música no toca-fitas do meu carro, uma canção me faz lembrar você, acendo mais um cigarro e procuro esquecer. Que isso também é muito Raul, eu acho, né? Porque Raul vem desse lugar e ele trata isso com muito respeito. Eu gosto, inclusive, quando cheguei em São Paulo, eu me incomodava um pouco com os grupos que fazem, vamos dizer, paródia do brega. Eu achava que aquelas coisas não deviam ser parodiadas, elas eram meio sagradas. Eita, peraí que acho que foi a minha bateria. Peraí que eu vou botar o carregador. Um momentinho. Não. Porque eu gosto do brega como quem gosta mesmo. Eu gosto de Odair José pra caramba, né? Então eu acho até ruim a expressão brega, porque é música popular. Esses que a gente chama brega, eles são normalmente descendentes do Roberto Carlos, Fernando Mendes, José Augusto, Bartol Galeno. Eles todos parecem que são de José Roberto, eles são descolados do Roberto Carlos, assim. As gravadoras queriam ter, os jovens imitavam Roberto Carlos, não tinha como ser diferente, acho, né? E eles fizeram coisas muito bonitas. Hoje mesmo eu vi A Desconhecida, de Fernando Mendes. Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Seu sorriso tão triste, o olhar tão profundo, já sofreu. Né? Então, essas canções, para quem vem do interior de Minas, da Paraíba, né? Elas calam fundo no nosso coração, eu acho. Chico, o racismo hoje virou um tema onipresente, eu diria, mais ainda com a pandemia, né, que despertou manifestações nos Estados Unidos, aqui também. Você fala disso há muito tempo, desde Mama África, você já está falando, embora sem dizer explicitamente. Depois tem o Respeitem Meus Cabelos, vírgula, brancos. Mais recentemente tem o Negão, que fala: negam que aqui tem preconceito de cor. Acho muito legal que essa é uma dimensão da tua obra que está sempre presente de alguma maneira. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. A questão do engajamento, você fala? O racismo, do racismo. Você... Desculpa, é que eu tirei o fone para ligar o carregador e agora o som ficou bem baixinho. Bom, no meu primeiro disco, né, no Aos Vivos, eu tenho tambores. Peço atenção agora, meus senhores, para os tambores, pois o que bate agora, meus senhores, são tambores, os tambores. Então, assim, mais do que aparecer como um lamento, a questão racial, para mim, aparece mais como uma afirmação, como uma celebração, como algo a ser positivado, né? Às vezes vem um sentimento de reação, né? Como em Negão, negam que aqui tem preto, Negão, cantei com Lázaro, o maior cantor do Brasil, acho. Né? Antes eu dizia da Bahia, agora estou dizendo do Brasil. Daqui a pouco... o Lázaro é maravilhoso. Então, mas normalmente vem como algo a ser celebrado. Às vezes até como uma brincadeira, Mandela, que é uma brincadeira. Mandela vi, Mandela aqui, Mandela cá. Tive a oportunidade de cantar essa música Mandela com Rai Lema, pianista do Congo, nós reinaugurando
um teatro público na cidade do Cabo, na África do Sul. Foram 2 dias. Nossa, foi uma emoção incrível, porque nós estávamos ali na terra do Mandela, cantando essa música, e os africanos, eles eram um teatro sentado, eles ficavam batendo o pé no chão quando dizia Mandela, Mandela. Aí uns cantavam Mandela e outros gritavam Madiba, Mandela, Madiba e tal. Eu disse, gente, olhei assim para o Railema com uma cara de Rai, me acuda, porque eu sozinho não vou dar conta dessa emoção, não. É incrível como algumas canções que você faz parecem não ter muito sentido no momento que você lança. Aí, quando você passa o tempo, você chega em determinado lugar e fala, então essa música eu fiz para isso. Quer dizer, para isso, é aqui que ela vai fazer o grande sentido, sabe? Então, assim, você não sabia disso. A celebração, eu acho, em mim, ela é mais importante do que o lamento. Talvez por isso as minhas músicas com questões sociais tenham até passado um pouco batido. Recentemente, um jovem professor, acho que da Bahia, ele fez uma interpretação de Mama África, da letra e tal, e muitas pessoas, e eu li no perfil dele, no perfil social, republiquei no meu, e muitas pessoas falaram, nossa, engraçado como eu dancei essa música tantas vezes, e ainda danço nas baladas, e não me tocava que a música era sobre uma coisa tão dura, tão, né? Mas talvez na música, na arte, esse jeito leve que você às vezes não percebe que está passando por aquilo, que está dizendo aquilo, isso entra de um jeito que você está mais desprevenido. Rapazes, eu estou achando o meu som agora muito baixo. Acho que eu vou ligar uma caixinha para ouvir vocês. Tudo bem? Tá normal. Eu estou ouvindo muito bem. Está muito baixo. Espera aí, eu vou ligar uma caixinha. Acho que o retorno tá para ele, tá abaixo. Nossa. O Pedro. Estou aqui. Estamos esperando o Chico César voltar. Lembrando para todo mundo compartilhar o YouTube da Carta Capital. Chico voltou. Eu ia te perguntar se está ouvindo melhor agora? Tá. Que você falasse um pouco desse momento atual, de uma explosão da questão racial mesmo. Eu acho que tem a ver com o coronavírus, talvez. E teve essas questões de comoção popular. O racismo causa eu não diria hipocrisia, porque já seria um artigo para escrever a respeito, mas a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos causou protestos e as pessoas mudaram os seus avatares nas redes sociais e tal, e nós tivemos em seguida 2 mortes de meninos negros no Brasil, e isso passou como se fosse uma coisa, tem uma naturalidade nisso aqui. Eu, mais ou menos entrando aí na questão do Pedro. Parece que a pandemia ela expõe fragilidades que já estão muito presentes na nossa sociedade, né? O modo como a nossa própria sociedade foi constituída. Às vezes eu digo o seguinte, para os negros, para os indígenas, para as mulheres, para os gays, né? O Brasil é a pandemia. A forma como o Brasil se organizou, se estruturou, é pandêmica. Ela
ela é de açoitar, de colocar, de acuar esses grupos. Sempre foi de matar, né? Desde o começo, da chegada das caravelas para cá, foi só pandemia para os indígenas, né? E acho que para o mundo não é muito diferente. Eu acho que a forma como o mundo tem produzido e distribuído riqueza, isso precisa mudar. Precisa mudar porque não está aguentando mais, a natureza não está aguentando mais, a vida não está aguentando mais. E no momento da pandemia do coronavírus, parece que as contradições ficaram todas ainda mais acentuadas. E a questão racial mais ainda, porque é onde vivem os negros e os pobres, onde mais se morre, né? Tanto nos Estados Unidos como aqui, né? Porque no começo era aqui no Brasil, era uma coisa de quem pegava avião, de quem ia à Europa e voltava de avião, mas foi chegando e foi se espalhando. Quem tem condições financeiras fica doente e se trata, e se isola, fica, né, num apartamento e tal. Quem é pobre fica com mais 8 pessoas numa casa de 2 cômodos, de 1 cômodo, né? Então, acho que o racismo, ou a questão racial, na verdade, se acirrou, inclusive por causa disso. Acho que quando nós temos esse comportamento imitativo de colônia, né? Isso dói um pouco, mas, quer dizer, ao mesmo tempo, vai nos trazendo, numa melhor das hipóteses, um certo pan-africanismo, né? Se dói no negro americano, também dói no negro daqui, né? De algum modo, a gente vai prestar mais atenção no menino que cai do edifício em Recife, nas Torres Gêmeas lá de Recife. Vamos prestar atenção no outro garoto que estava dentro de casa, numa favela, na comunidade do Rio de Janeiro, e é assassinado pela polícia. O outro garoto de São Paulo que é assassinado pelo segurança, sei lá de quê, de policial que está ali do lado. Acho que a gente tem que olhar a questão racial americana com bastante atenção, até para perceber também as peculiaridades da nossa questão racial. Porque nós temos uma outra trajetória. É diferente mesmo, né? Há pontos em comum, e nós devemos aprender com eles e tal. Mas aqui, talvez mais do que lá, é preciso ver a questão racial dentro da questão social, da questão econômico-social. Eu penso assim, posso ser criticado até por pessoas do movimento negro por causa disso, mas eu não consigo pensar a questão racial no Brasil afastado da questão social. Chico, a gente está com espectadores da Carta Capital aqui, fazendo comentários e perguntas. Eu vou ler algumas poucas. Vandercy Moraes diz: amo o clipe da música Pensar em Você, no assentamento Dom Helder Câmara. A Neuza Ramos diz: falem mesmo do meu saudoso ídolo e conterrâneo Raul Seixas, amo. E o Khaled faz uma pergunta: é a força do mercado que valoriza mais os brancos cantando músicas de origem negra, rock, jazz, axé, blues, samba, etc.? Olha, recentemente nós tivemos uma publicação de alguém conversando com Ivete Sangalo sobre essa questão, né? O maior espaço, ou um espaço de privilégio, que tem os artistas brancos da Bahia com relação aos artistas negros, né?
e pelo que eu vi ali, a própria Ivete concorda também. Não, eu realmente, eu vejo isso, porque Margarete, né, Lazo e tantos outros e tal, né, poderiam ter muito mais espaço. Mas o mundo, a forma como o mundo está construído e desenhado, é para o privilégio das pessoas brancas, né? Um ou outro negro que consegue passar essa peneira, né, acaba sendo essa coisa da exceção que confirma a regra e tal, né? Há muitos fatores que fazem com que acabe passando um ou outro, né? Mas no geral, mas não é só na questão artística. E olha que nas artes e nos esportes, nós, os negros, temos mais espaço do que nas outras áreas. Você não vê, se vê poucos negros na economia, né, como dirigentes das empresas, né? Nós temos muito chão a andar. E aí, inclusive, no setor artístico também, né? Sobre essa pessoa que comentou do videoclipe, né, gravado no acampamento. Isso foi gravado lá em Matão, interior de São Paulo. Era uma canção de amor, né, numa versão gravada uma versão bastante popular, né? E ali eu podia pensar onde eu quero gravar esse videoclipe, né? Poderia pensar, eu quero gravar num apartamento, num loft, com um casal, entre aspas, assim, elegante, não sei o quê. Mas eu pensei, não, poxa, eu quero usar a canção de amor para falar de um amor mais amplo que essa coisa social, né, humana. E aí chamei Lírio Ferreira, que é um diretor de cinema maravilhoso de Pernambuco, e trocamos uma ideia, como é que vamos fazer? Vamos fazer novamente. Vamos aproveitar o potencial popular dessa canção para chamar atenção para esse afeto, né? Que junta essas pessoas num acampamento totalmente precário, e ela estava numa situação bem difícil, ali estava no dia seguinte elas foram despejadas. Na verdade, elas mal dormiram naquela noite porque elas estavam esperando a chegada da polícia, dos capangas e tal, para expulsar. O acampamento foi desmontado no dia seguinte. Bem, o Chico, quando você começou, você falou do Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura e você secretário de Cultura, que é uma experiência para um artista. Eu não sei como você descreve, mas o Gil fez talvez o trabalho dele mais fora do mundo, né, do mundo da obra artística, é considerado um trabalho exemplar aquele período ali, mas ele se ressentia de um certo, como se você tirasse o cara tirasse o bicho do seu habitat natural, né? Para o Gil, ele sempre falou muito sobre isso. E você, como é que você se sente em relação a isso? Como é que você se sente em relação, por exemplo, ao artista nessa contingência de ter que assumir um cargo público de gestão? Como é que você viu também a chegada da Regina Duarte e dentro esse debate que se estabeleceu de legitimidade, o artista é mais legítimo ou menos legítimo e tal, no governo do Bolsonaro? Como é que você vê também a questão das artes face a essa pandemia, né? Nós temos agora a Lei Aldir Blanc, que é uma lei que vai, de alguma forma, dar um certo alento aí à área cultural, mas é um momento delicado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, as questões da gestão. Tá. Eu só fui gestor da capital da Paraíba e depois do estado da Paraíba, porque antes Gilberto Gil tinha sido
ministro da Cultura. No começo da gestão de Gil, eu confesso que eu não entendia a gestão, não sabia, nos primeiros 2 anos, e era até bastante assim, crítico, né? Eu achava que era um papel um pouco simbólico, tinha um caráter mais simbólico, assim. Mas eu recebi o convite de ir numa ceia que aconteceu na Bienal, no prédio da Bienal. E primeiro eu falei, não. Pô, esse negócio de... Estou um pouco de saco cheio de encontrar artistas para ficar tomando champanhe, espumante, né? Aí falaram, não, Chico, pô, deixa de ser chato, é outro negócio, é uma teia, é um negócio que vai ter artistas do Brasil inteiro, movimento cultural. Eu falei, tá bom. E aí eu fui. E eu tomei um susto ao entrar naquele prédio da Bienal, porque era uma Babel de sotaque. Sabe, sotaque do norte, sotaque do centro-oeste, do sul, né? Era um Brasil, e era muita gente, não era, eu pensava, tem 30 artistas, não, 3.000, sei lá, quantos tinham ali dentro. E tudo, cultura de Pelotas, da Paraíba, da Amazônia. Aí eu falei, gente, mas o que é? Ele falou, não, são pontos de cultura. Aí eu fui pegando as informações. Né? A teia é o encontro dos pontos de cultura. De algum modo, o governo repassa recursos, reconhece os pontos de cultura que já existiam, o governo não cria pontos de cultura. Isso já existe, já existia, e vai apoiando e tal. De novo, né? A partir daquela noite, eu comecei a mudar meu olhar para a gestão Gil na cultura. E comecei a prestar atenção, a pegar material, ler, e comecei a seguir com bastante atenção. Quando recebi e aí eu entendi o que era aquilo. Era entender que a cultura é diferente da arte. Não é apenas a arte. E que a arte não é apenas o entretenimento. Que era uma coisa que eu não sabia, mas como é que um governo, que o poder público olha para isso? Porque, normalmente, o governo, quando pensa em cultura, pensa em eventos. Né? Vamos comemorar a Semana Santa, sei lá, a Semana da Pátria, ou o Dia do Índio, sei lá. São efemérides que vão acontecendo assim, e a cultura, entre aspas, bota o palco, chama um artista, ou passa um filme. E ali, quando acompanhando o Gil, aí eu comecei a ver que aquilo que dialogava com questão simbólica, com a questão dos territórios e ainda com a questão econômica, que era como levar recursos para esses lugares. E aí eu entendi que muitos artistas, como eu, estavam muito desconfiados daquela ação do governo de levar recursos para pontos de cultura, para mestres de cultura, para parteiras, para reconhecendo como cultura o jeito que o cara faz o tijolo X na beira do rio tal, né? E os artistas começaram a falar, e nós, os artistas, nós somos a cultura. Não, a cultura é ampla, é um modo de vida, E eu achei bacana. Quando fui chamado para trabalhar na cultura lá de uma pessoa, Gil já não estava, quem estava era o Juca Ferreira, que já vinha junto com o Gil desde o começo. Então eu fui a Brasília, falei, olha, eu preciso de apoio, inclusive conceitual, eu preciso entender e preciso que vocês me ajudem a fazer a minha equipe entender isso. Aí qual é a ideia? Criar um sistema nacional de cultura transversal que passe pelo sistema estadual e sistemas municipais, conselhos de cultura, conferências de cultura, para que a sociedade possa dizer, votar e tal. Então, isso foi muito legal. Eu pude, dentro das minhas limitações, das limitações de recursos também, levar isso para o ambiente da capital e depois, principalmente, do Estado. Eu acho que foi muito bacana. Assim. Acho que o artista, por ser artista,
ele não é mais qualificado para ser gestor, não. Ele tem que ter uma função, uma vontade dentro dele de ser gestor. Né? No meu caso, eu era um cara que vinha do movimento cultural, inclusive da Paraíba, antes de fazer coisas em associações de moradores, sindicatos. Isso já era um pouco de gestão cultural, né? a nosso modo. Assim, né? Então, esse foi o momento Gilberto Gil, Vitor Ferreira, acho que foi o momento mais luminoso que nós tivemos de gestão cultural no Brasil. Né? Depois, ainda no próprio governo do PT, começou-se a fechar, né, um certo cerco da área administrativa a essas políticas que eram bastante democratizantes, assim, de, pô, mas como é que um ponto de cultura depois vai prestar conta? E se não tiver uma prestação de conta bem feita, a auditoria vai botar vai pegar o gestor principal, né? Isso vai chegar até no presidente da República, né? Porque tinha responsabilidade fiscal. Então, ali as gestões de Ana de Holanda e depois de Marta Suplicy já foram mais para tentar, entre aspas, botar uma ordem na casa, né? Porque achava-se que aquela fase de Gil e Juca tinha talvez desordenado o que poderia ser visto como um novo ordenamento, estava sendo visto em alguns setores da própria gestão como desordem. Então, assim, participar de um governo como aquele, naquele momento, acho que era muito interessante. Tomei um susto quando soube da adesão de Regina Duarte à gestão Bolsonaro, né? Assim, respeito completamente o direito dela como eleitora, como simpatizante, mas pensar, poxa, por que a Regina Duarte está deixando, né? Ela caminha para coroar a carreira dela dentro desse canal de televisão e tal, e quer ir para esse lugar? Ela quis. Ela achou que podia, acha ainda, creio, né? Apesar de já não estar mais, mas é praticamente impossível pensar que alguém pode fazer algo pela cultura num governo como esse. Que foi eleito, inclusive, entre outras coisas, levando o preconceito contra a cultura, contra a ciência, né? Contra as mulheres, contra os negros, contra os LGBTQs e tal. Então, é impossível você pensar, porque existe uma Secretaria da Mulher, esse governo vai fazer alguma coisa pelas mulheres. Só vai fazer coisas contra as mulheres. Ele foi eleito, inclusive, para isso. Ele foi eleito para fazer coisas contra a cultura. Ele foi eleito para disseminar o ódio, para chegar num momento em que setores da sociedade pudessem verbalizar o ódio contra Fernanda Montenegro ou contra Chico Buarque de Holanda, que são, vamos dizer assim, ícones da cultura brasileira. A gente não imaginaria nunca, em nenhum momento na França, Edith Piaf sendo achincalhada na mídia, um governo, um representante do governo dizendo Edith Piaf é uma vagabunda, né? É uma bruxa, né? Vamos pegar, sei lá, né? Tal artista e perseguir, né? Impossível, mas aqui criou-se um ambiente propício para isso. E é lamentável, assim, é constrangedor que você vê colegas, você vê à frente da Fundação Palmares um negro que é contra os negros. Mas, claro, só pode estar lá se ele for contra os negros. Né? O governo pode criar uma secretaria LGBTQ, mas ele vai botar um gay que seja contra o gay. Ele não vai botar um. Não pode ser, porque ele foi eleito contra a diversidade, que somos nós todos. Né? Mas isso passa. Muito bem. Eu creio que nós estamos chegando no limite já da nossa
o nosso tempo, mas vamos abrir para mais uma pergunta final do Pedro e agradecer muito a esse tempo que você dedicou para falar com a gente, para bater esse papo. Tem sido agradável, assim, é uma coisa que a gente, na pandemia, talvez só reste essa janela mesmo para a gente abrir os debates, né? Abrir até o próprio debate do Brasil contemporâneo, né? Agora, o Pedro quer falar, Pedro, para fechar? Era legal a gente falar um pouco da live dele no Show Livre, Sim. e aí emendo com isso a questão de como é fazer uma live, como o Chico se relaciona com isso. Outro dia, entrevistando o João Bosco, ele falou que ele detesta, que ele acha muito esquisito ficar cantando para uma tela de celular, não consegue materializar que tem um monte de gente do outro lado, né? Uma coisa meio paradoxal, assim, é meio solitário e, ao mesmo tempo, tem um monte de gente te vendo. Como que é a sua relação? Olha, antes da live começar, de chegar o momento mesmo de fazê-la, eu procuro, às vezes, nem pensar na live em si. Eu acho que no começo havia uma pressão muito grande. As pessoas ficavam escrevendo: quando é que vai ter live? Por que não vai fazer uma live? Né? E às vezes até tinha, já fiz uma ontem, dá uma olhada aí, tem, estou divulgando, tem várias. Né? Agora já se acostumaram que eu faço as lives, e que de vez em quando tem uma. Essa que vai ter aí para o Show Livre, ela é diferente, porque vai ser uma das primeiras que eu vou fazer com mais 2 músicos. No caso, 2 mulheres musicists maravilhosas. Simone Sou, de bateria, que toca comigo desde 92, eu acho, 93. E Ana Karina Sebastião, jovem, negra, baixista, maravilhosa aqui de São Paulo. E a gente não se encontrou ainda, faz mais de 100 dias que eu não vejo a Ana Karina. A Som saiu daqui daqui a pouco, porque ela vai participar de uma outra live que eu vou fazer. Então, assim, eu quando chega a hora da live, mesmo essas que eu faço sozinho, e se há essa possibilidade de olhar os comentários, quem está entrando, não sei o quê, isso diminui esse estranhamento, essa sensação de estar muito sozinho e tal, né? Mas eu sempre faço como se eu estivesse realmente em contato com aquelas pessoas. E porque eu procuro estar, né? Às vezes eu estou no meio da live, aí eu lembro que no primeiro disco, no Aos Vivos, no final de uma mata, eu digo: obrigado, São Paulo! Aí eu tive uma namorada que falou: pô, em São Paulo, tinha ali 50 pessoas. Você é louco? Por que você fica gritando obrigado, São Paulo? Parece que você está no Ibirapuera com as 100 mil pessoas. É porque eu preciso me convencer que eu estou fazendo para um monte de gente. Quando tinha 7 pessoas no Teatro do Bexiga, que ia mudando no Teatro Ágora, não sei o que e tal, às vezes fazia show, tinha mais gente no palco que na plateia. Mas para mim, sempre é bastante gente. 2 pessoas, vocês 2 já são, e ainda o Cacá, que a gente não vê, que é a voz de Deus. Comunicação, eu sinto isso, assim, eu sinto empatia, presença e tal. E acho que as pessoas sentem também. Então, às vezes, eu até vou cantando a música, aí, será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim e você? Aí eu fico parado e, em tese, escuto as pessoas cantando meu amor, porque depois eu sei que elas vão postar vídeos, elas cantando. Você ela está ali, namorando, fazendo uma comida, não sei o que, e está cantando junto. Então, eu deixo esse espaço, eu sinto que há essa comunicação, essa interação. Né? Eu fico... No começo eu achava muito estranho, mas cada vez mais eu me sinto mais tranquilo e mais feliz fazendo. Né?
acho que tem sido um canal importante de encontro das pessoas umas com as outras. As pessoas combinam de ver lives juntos, separadas, né? Eu já fiz isso com uma amiga, eu aqui, ela no Rio, nós vimos, não sei que live juntos, assim, então vamos combinar, vamos. Você abre um kombucha aí, eu abro um kombucha aqui. Aí a gente, né, brinda, conversa assim, separados, né? Eu acho que é um jeito. Depois a gente vai poder encontrar de verdade todo mundo, assim, né? E quanto mais a gente demorar a se juntar, vai fazer isso com mais segurança, né? Acho que a gente vai ficando muito aflito, assim. Eu sinto há dias que você acorda e puxa, mais um dia para viver, né? Assim, separado de tudo. Aí daqui a pouco você se anima, toca violão, escreve uma música, liga para um amigo, né? E quando sair, quer dizer, a gente vai ter que sair diferente do que entrou e sabendo que o que nós vamos encontrar é muito diferente do que nós deixamos. E é até bom que seja diferente. É necessário que seja diferente, né? Que a gente tenha mais tempo, mais espaço, né? Que tenha mais presença. Acho que a falta de presença é um problema do nosso tempo, de presença. Você está com uma pessoa aqui, mas ao mesmo tempo você está ali mexendo no celular, tá, a sua atenção está sendo chamada por outra coisa. Acho que a pandemia, ao vir e ao passar, ela vai nos chamar bastante atenção para essa coisa da presença, de você estar encantado, ficar encantado com a presença do outro e com a sua presença na relação com o mundo. Eu tenho essa intuição, assim. Tomara que seja isso. Eu vi que você está dando aulas, videoaulas de violão também. Qual é o objetivo? Eu preciso mostrar para as pessoas como é que se tocam as canções do aos vivos. Então, eu já mostrei aí umas 10, faltam umas 4, né? Sendo que 2 não são minhas, né? O Paraíba de Luiz Gonzaga, Alberto Teixeira, e o Alma Não Tem Como Del Chan. Mas eu vou mostrar como eu toco essas daí também. Porque muitas vezes as pessoas tentam tocar as canções e normalmente nos sites de música também isso não está muito correto e tal, né? Então a videoaula eu acho que é uma espécie de treino até para daqui a pouco fazer som duplo. Mas antes eu quero poder mostrar todas as canções disco a disco, né? Às vezes para mim é uma dificuldade, porque aí eu tenho que dizer dedo 1, cada 5, corda 4, mas é um único jeito da pessoa realmente capturar como é que você toca, você dizendo assim, mecanicamente cada coisa, aí depois toca um pouquinho, mostra como é. Eu acho que é bom, acho que é bacana, assim. E eu vejo, de vez em quando, o resultado. Essa semana eu recebi de uma moça que até parece a Simone a Cigarra, né? Do cantora, no começo da carreira, uma baiana, do cabelo, uma branca de black, assim, uma mulher morena, assim, né? Com cabelo bem grande, e tocando muito bem Benazir. E ela diz, eu aprendi direto com o Chico César, ela faz a introdução igualzinha, e ela não é uma exímia violonista, mas ela faz igualzinha e toca igualzinho a levada. Vai dormir no acordo, manhã aí eu vejo, puxa vida, uma que chega para mim é uma glória, mas eu sei que várias pessoas estão presentes. Bem, olha, foi uma honra e entrevistar o Chico, essa clareza e lucidez, né? E também sou fã, né? Então, é a primeira vez que eu falo contigo, eu acho. Caramba, pois você paraibano de Sumé. Pois é, você vê? Nos juntar, Habitamos o mesmo universo aqui e nunca nos falamos. Pois é, né? Porque de 95
para cá, quer dizer, quando eu lancei meu primeiro disco para cá, quer dizer, você já está no jornalismo também há tanto tempo. Bastante tempo. Mas é curioso. Então, vamos marcar um café. Passando a pandemia, vamos encontrar na Padaria Real, que é perto aqui de casa. Tá marcando. E vamos tomar esse café. Venha também, Pedro. A gente tomar esse café. Junto com os paraibanos aí. Agradecemos aí a todo o pessoal que assistiu, que participou, que mandou perguntas aqui no canal da Carta. E o Chico, ele faz o web show dele, sexta-feira agora, no Show Livre Play. E é uma experiência com 3 músicos, né? Então vai ser uma coisa bacana. Todo mundo que puder ligar lá para assistir vai ser legal. Pedro, quer fazer as considerações finais? Não? Terminamos por aí. Então é isso. Obrigado, Pedro. Obrigado, JB. Muito obrigado. Grato a todos. Boa noite para todo mundo. Boa noite.